Quando iniciou a relação entre os humanos e os cães, duas espécies de predadores disputando a mesma caça. Esse assunto é um assunto bem fascinante. Como é que apareceu essa amizade, essa história de que o cachorro é o melhor amigo do homem, o cão é o melhor amigo do homem? Provavelmente, há cerca de 40 mil anos, de acordo com os fósseis encontrados, né, dois predadores importantes na natureza, o ser humano e os lobos, se encontraram de alguma forma. Os lobos caçavam em grupo, os homens também, mas o cérebro era diferente. Então, nós tínhamos uma série de tecnologias, uma série de equipamentos, uma série de maneira de compensar a nossa fragilidade física. Então, nós não tínhamos garras, nós não tínhamos dentes, certo? Não tínhamos um olfato, nem uma audição muito apurada, mas nós tínhamos a inteligência. E com essa inteligência, nós passamos a entender como funcionava essa natureza existente na época e como funcionavam os sentidos das presas que, obviamente, não queriam ser caçadas. Então a gente começa a se aproximar contra o vento para evitar que o olfato do animal pudesse nos identificar. A gente começa a caçar em grupo, a gente começa a conduzir os animais para locais onde eles não conseguiam fugir, então desfiladeiros, locais estreitos. Então uma série de técnicas foram desenvolvidas, tornando a caça pelo ser humano mais eficiente. Então, nós tínhamos essa vantagem. A nossa caça era mais eficiente. Outra coisa, por mais que nós tentássemos aproveitar ao máximo os animais caçados, ainda nós deixávamos restos. Então, carcaças de animais que foram caçados e foram retalhados para poder ser levados para a caverna, para a aldeia, o que fosse, né, ficavam alguns restos pelo caminho. Então, nós damos de cara com os lobos, que perceberam, através do seu olfato e da sua audição apurada, que esses restos estavam ficando ali, sobrando, e começam a se aproveitar dessas carcaças e a seguir os seres humanos. Então era comum, na Idade da Pedra, grupos humanos que se deslocavam ter grupo de lobos à retaguarda ou próximo, seguindo também, para se aproveitar dos restos da caça dos seres humanos. Obviamente, em um dado momento, esse encontro aconteceu, seja porque um humano estava caçando um lobo ou vice-versa, e pode-se também inferir que os humanos encontraram filhotes. Esses filhotes, como a gente sabe, a natureza faz assim, né? Deus fez assim, que os filhotes são sempre bonitinhos, fofinhos, eles atraem o nosso sentimento de paternidade, de tomar conta, de cuidar. Então, em um dado momento, houve uma aproximação maior entre homens e lobos, e a partir daí, eles passaram a conviver não só seguindo os grupos, mas se aproximando a ponto de não ter mais medo. Né? Os lobos não tinham mais medo de se aproximar dos seres humanos, e por sua vez, os seres humanos perceberam que essa união criou uma maior proteção, tá, para ambas as espécies. Então, duas espécies completamente diferentes, duas espécies predadoras, duas espécies que contavam com a sua violência ou a sua selvageria para poder se alimentar, de repente resolveram unir forças.
Então, imaginem que durante a noite, os homens descansando, dormindo, contavam com o apoio de cães, de lobos ainda, né, que ficavam próximo dos grupos humanos e que davam alerta da aproximação de algum predador. Então, mesmo antes até dessa união, quando os lobos dormiam próximo aos grupos humanos, eles davam alarme quando aparecia algum predador. Então começou a haver uma simbiose, vamos dizer assim, dessas duas espécies, e o homem rapidamente percebeu isso, o ser humano rapidamente se aproxima e passa a fornecer com mais, não é com vontade, mas com mais interesse até, restos de carne para que esses lobos pudessem manter essa segurança. Então, mais ou menos, foi isso daí que aconteceu. E eu falei no início em torno de 40 mil anos atrás. Por quê? Porque explorações em cavernas e pesquisas fósseis nos deram indícios de que homens foram enterrados, inclusive o casal enterrado, junto com os seus animais de estimação, os seus cachorros, os seus lobos da época. Então, se encontraram sepulturas em que tinha homem, tinha mulher, tinha filho e tinha cachorro, tá? Então, uma família inteira sepultada, incluindo os cães. Ou seja, os cães passam a ter o tratamento de um ser humano para fins de sepultamento. E isso mostra bem qual era o tipo de relacionamento entre essas duas espécies. Então é isso aí. Curta o seu cachorro, aproveite para levar ele para o campo e utilize essas habilidades e alimente bem o seu cão. Prepare-se e sobreviva. Gerenciar o alimento de toda a sua família por algumas semanas, mercados vazios, o sistema em colapso. O que vocês têm, o que você se preparou antes da crise? A alimentação é um dos itens principais para a sobrevivência sua e da sua família. No nosso livro, falamos sobre o assunto conservação de alimentos. Clique no botão e entre na pré-venda. Você vai adquirir conhecimentos importantes para a sua sobrevivência e daqueles que você mais ama.